TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá! Começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Evelyn Carvalhais e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, aqui em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é dia 19 de fevereiro e você vai ver a seguir. Petrópolis registra mais de 57 milímetros de chuva em apenas uma hora. Homem é internado após cair de laje no Independência. Homem morre após cair de uma laje em Petrópolis. Polícia Militar apreende 14 quilos de maconha, arma de fogo e munições em Três-Rios. Homem apontado como líder do tráfico é preso na comunidade do Alemão, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, e dando início ao nosso jornal, uma forte chuva atingiu Petrópolis na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, 4 ocorrências foram registradas, todas sem gravidade. O maior acumulado foi na região do Independência, que registrou mais de 57 milímetros de chuva em apenas uma hora, o que levou o município a entrar em estágio de atenção. Veja só. De acordo com um boletim divulgado às 6 horas da noite desta quarta-feira, foram registradas quedas de árvores, queda de muro e afundamento de via. Também foram registrados pontos de alagamento em diferentes áreas da cidade. O maior acumulado de chuva em uma hora foi no Independência 2, com 57,09 milímetros, segundo os dados do CEMADEM. A árvore caiu. Vai cair outro pedaço. Por conta do volume de chuva, o ponto de apoio da Escola Municipal do Alto Independência foi aberto durante a tarde. Já no trânsito, a rua Bernardo Proença precisou ser interditada na descida de acesso da rua Pedro Elmer, já que uma árvore de grande porte havia caído no local. Ainda na tarde de quarta-feira, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, esteve na rua Bernardo Proença. A pessoa tem piscatinha, a árvore é muito grande lá embaixo. Vocês podem ver lá, fechou, sabe que dá acesso, Sepetrans já isolou, ainda está também, Sepetrans, Condep, enfim, todo mundo aqui aguardando só a manobra aqui da energia para que possa atuar aqui, cortar essa árvore, remover e voltar a energia de todos aí. Já na madrugada desta quinta-feira, o ponto de apoio do Independência foi desmobilizado por volta de 00h12, após uma nova avaliação do cenário meteorológico. Mesmo assim, o município segue em estágio de atenção. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco evitem locais interditados, não transitem por áreas alagadas e fiquem atentos a sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, notifique a Defesa Civil através do telefone 199. E para receber alertas, basta enviar o CEP por SMS para o número 4099. E agora, um homem de 45 anos morreu na manhã desta quarta-feira no Itamaraty, aqui em Petrópolis, depois de cair de uma laje. As equipes do SAMU foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Toledo. De acordo com informações de moradores, ele realizava um serviço na parte superior de uma casa quando desequilibrou, caiu e bateu a cabeça em um corrimão. Equipes do SAMU foram chamadas para prestar atendimento, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar esteve na ocorrência e fez o isolamento da área para o trabalho das equipes. A perícia foi acionada e o corpo foi retirado pelos bombeiros. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia responsável pelo caso.
Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E policiais militares foram acionados para verificar a entrada de um homem em estado grave no pronto-socorro do Alto da Serra. Segundo relatos da família, ele caiu de uma laje no bairro Independência, em Petrópolis, após um desentendimento com outra pessoa. O caso aconteceu na noite desta terça-feira. Quem traz mais informações dessa vez é o repórter Jonathan Joras. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu durante uma confraternização em uma localidade conhecida como Cantão, no bairro Independência, em Petrópolis. Após um desentendimento entre a vítima e um outro homem, houve empurrões e a vítima caiu de uma laje. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas o homem recusou o atendimento médico. No dia seguinte, o quadro clínico piorou e ele foi levado para o pronto-socorro do Alto da Serra, onde deu entrada inconsciente. Segundo a equipe médica da unidade, o estado de saúde é considerado grave, com uma lesão na cabeça. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia como lesão corporal. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Bom, e a Polícia Militar apreendeu 14 quilos de maconha, uma arma de fogo e munições durante uma ação no bairro Habitat, em Três Rios, na manhã desta quarta-feira. A operação foi realizada por equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar, após denúncia de que uma residência estaria sendo usada para o tráfico de drogas. Veja só. De acordo com os agentes, policiais do GAT do Serviço Reservado montaram um cerco tático no imóvel que fica localizado na Rua 8. Durante o monitoramento, 2 homens foram vistos saindo da casa e fugiram para uma área de mata ao perceberem a aproximação das viaturas. Eles não foram localizados e, ao entrarem na casa, os policiais sentiram forte odor de maconha. No interior do imóvel foram encontrados 14 tabletes da droga, totalizando aproximadamente 14 quilos, além de porções de skunk, uma balança de precisão e material utilizado para indolação. Os policiais também apreenderam uma arma calibre 38 com numeração suprimida, um carregador de pistola, diversas munições de diferentes calibres e um aparelho celular. Todo o material foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde o caso foi registrado e será investigado. E agora, um homem foi preso na comunidade do Alemão, em Petrópolis, pela Polícia Militar. Segundo os agentes, ele é considerado um das lideranças do tráfico de drogas na localidade. A ação foi realizada na noite desta terça-feira. Durante a ação realizada na comunidade do Alemão, no Retiro, o suspeito, um homem de 33 anos, tentou fugir, mas foi detido pelos policiais militares. Com ele foram apreendidos 33 pinos de cocaína, 10 papelotes de crack e um celular. O homem possui 10 passagens criminais, já tendo respondido por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, posse e uso de drogas, entre outros registros. Ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, também no Retiro, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. E você vai ver no próximo bloco... Cães são encontrados mutilados na Estrada da Saudade. 2 homens são presos por crime contra a mulher em Petrópolis, que já registra 1.168 violações contra o direito das mulheres só em 2026. Tecnologia e monitoramento garantem segurança dos foliões no Carnaval. Ocupação hoteleira no Carnaval supera os 99% no estado do Rio de Janeiro. Resultados do CNU são disponibilizados nesta quarta-feira. Presidente Lula sanciona com vetos reajuste salarial para cargos do Legislativo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens,
a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Bom, um caso grave aconteceu na Estrada da Saudade, em Petrópolis. O corpo de 2 cães foram encontrados mutilados. O vereador Domingos Protetor esteve no local e registrou um boletim de ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia. Na 105ª Delegacia de Polícia. A crueldade da situação chocou a população. Moradores da Estrada da Saudade denunciaram o crime ao vereador Domingos Protetor. O parlamentar esteve no local para averiguar o caso e disse que encontrou os corpos de 2 cachorros mutilados dentro de sacolas em uma caçamba de lixo da localidade. Arrancaram a cabeça e as patas dos cães. Eu não sei o que é isso. Eu vou ver, tá indo para a delegacia, vou tirar foto para fazer o boletim de ocorrência, para tentar descobrir se tem câmeras aqui, para a gente poder estar denunciando essa maldade, essa crueldade aqui. Infelizmente, o crime de maus-tratos contra animais não é uma novidade em Petrópolis. Em 2025, o Linha Verde recebeu 850 denúncias de crimes ambientais e o que mais chamou a atenção foi o de maus-tratos contra animais, com 280 registros. Em janeiro de 2026, Petrópolis foi a cidade com mais denúncias desse tipo de crime, se comparada a outros municípios da região serrana. O Linha Verde recebeu 30 denúncias de Petrópolis, 9 de Teresópolis e 7 da cidade de Nova Friburgo. No total, a região serrana contabilizou 46 denúncias apenas em janeiro deste ano. A ocorrência da Estrada da Saudade foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, e a Polícia Civil já investiga o caso. Vale salientar que o crime de maus-tratos contra animais está previsto no artigo 136 do Código Penal Brasileiro e as penas variam conforme o dano, podendo chegar a 14 anos de prisão em caso de morte. Que tristeza, animaizinhos inocentes que não têm como se defender. Agora, mudando de assunto, 2 homens foram presos em Petrópolis nesta terça-feira por crimes contra a mulher, no Chácara Flora e no Bingen. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que em 2026, até o dia 7 de fevereiro, foram registradas mais de 150 denúncias, com mais de 1.100 violações contra o direito das mulheres. Na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada na rua Aldo Tamancold, no bairro Chácara Flora. No local, uma mulher relatou que um homem estaria praticando um ato de conotação sexual em via pública e que, mesmo após ser advertido, teria continuado com a conduta e, em seguida, intimidou a mulher.
Por conta disso, ele foi levado à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelo crime de importunação sexual. No mesmo dia, desta vez no Bingen, um homem foi preso por lesão corporal contra uma mulher, com base na Lei Maria da Penha. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão motivada por ciúmes. Além disso, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por atraso de pagamento de pensão alimentícia. Em 2026, em Petrópolis, foram registrados até o dia 7 de fevereiro 88 protocolos de denúncias, 157 denúncias de crimes contra as mulheres e 1.168 violações dos direitos das mulheres, segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Protocolos de denúncias são a quantidade de registros que demonstram a quantidade de vezes em que as vítimas buscaram a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos para registrarem uma denúncia. Já as denúncias são a quantidade de relatos de violação de direitos humanos envolvendo uma vítima. E as violações são qualquer fato que atente ou viole os direitos humanos de uma vítima. Para as mulheres, Petrópolis é uma cidade segura, principalmente comparado à capital, mas ao longo do tempo, para elas, a sensação de segurança tem diminuído. Em comparação ao Rio de Janeiro, a outras cidades, ainda temos um pouco de segurança. Porém, a nossa cidade já não vem sendo a mesma e já temos alguns registros de alguns casos de violência, principalmente doméstica. Já em 2025, na cidade imperial, foram registradas 8.485 violações, com mais de 1.223 denúncias em 704 protocolos. Em todo o estado do Rio, foram 4.659.321 violações, em mais de 644 mil denúncias e mais de 372 protocolos. Petrópolis eu acho uma cidade bem segura. Acho bem segura. Diante disso, fica o questionamento e a expectativa. Quando isso vai acabar? Precisamos de políticas públicas cada vez mais efetivas para combater esse tipo de crime. Mas agora, a Operação Segurança Presente também utilizou tecnologia de ponta para reforçar a segurança durante o Carnaval. Em mais de 90 pontos estratégicos na Sapucaí, no circuito dos megablocos e na Zona Sul foram instalados 390 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial. Confira. Um salto na integração entre tecnologia, inteligência e atuação das forças de segurança permitiram respostas rápidas, identificação de foragidos em meio à multidão e maior proteção para foliões e trabalhadores durante todo o Carnaval. Além do monitoramento fixo, o cerco eletrônico das forças de segurança contou com 380 viaturas equipadas com leitura automática de placas e apoio aéreo de aeronaves e drones em operação coordenada. O atendimento personalizado, somando-se à tecnologia, o programa Segurança Presente atua com mais de 1.000 agentes, reforçando o patrulhamento de proximidade e o suporte especializado no sambódromo com a equipe do Mulher Presente. No sambódromo, a fiscalização preventiva garantiu a segurança dos desfiles com um teste de alcoolemia em todos os 53 motoristas de carros alegóricos das agremiações, que foram 100% aprovados. E a ocupação hoteleira no Rio de Janeiro ultrapassou 99% durante o Carnaval de 2026, segundo o levantamento do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio. E o cenário de quase lotação na capital também refletiu no interior do estado. Em Petrópolis, por exemplo, hotéis e pousadas registraram aumento na procura, impulsionando o turismo e movimentando a economia local durante o período. O resultado coloca Petrópolis entre os destinos mais procurados do interior fluminense durante o Carnaval. A média estadual foi de 83,89%, com cidades litorâneas liderando o ranking, como Arraial do Cabo em primeiro lugar, com 95,40%, e Miguel Pereira em segundo, com 94,40%. Ainda assim, a cidade imperial manteve o fluxo constante de visitantes, impulsionado pelo turismo histórico, gastronômico e pelo clima mais ameno da Serra. O movimento foi sentido não apenas nos hotéis e pousadas, mas também em restaurantes, cafeterias e no comércio. Para o setor, o desempenho confirma que Petrópolis segue como alternativa para quem busca tranquilidade e lazer durante o feriadão, fortalecendo a economia local.
E os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado, o CNU-2, foram divulgados na tarde desta quarta-feira, dia 18. Cada candidato pôde acessar, a partir das 4 horas da tarde, no site da Fundação Getúlio Vargas, as suas informações sobre os dados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos e dos procedimentos de cotas, e resposta dos pedidos de revisão e entre outros. Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos. Na quinta-feira, dia 19, o Diário Oficial da União vai divulgar apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O Diário não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, vai realizar até 3 convocações para confirmação de interesse das pessoas candidatas, tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação dos cargos ou especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado. Os candidatos que tiveram decisão judicial para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira um conjunto de leis que reajusta a remuneração de servidores do Poder Legislativo e moderniza carreiras na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Tribunal de Contas da União. A sanção confirma a recomposição salarial prevista para 2026, mas vetos presidenciais eliminaram dispositivos considerados inconstitucionais ou que poderiam gerar despesas que ultrapassam o teto constitucional de remuneração. Entre os trechos vetados estão os chamados penduricalhos, que são aumentos graduais de 2027 a 2029, pagamentos retroativos sem fonte de custeio definida e a criação de uma licença compensatória conversível em dinheiro, que poderia levar vencimentos acima do limite de R$ 46.366,19 estabelecido pela Constituição. Também foram rejeitadas regras de cálculo semestral para aposentadorias e pensões. Foram mantidos os reajustes para 2026 e implantada uma nova gratificação de desempenho, que pode variar de 40% a 100% sobre o maior vencimento básico, respeitando o teto constitucional. No Tribunal de Contas da União, a reforma inclui a ampliação de cargos, elevação de níveis das funções de confiança e a exigência de nível superior, consolidando as carreiras como típicas de Estado. E você vai ver, depois do intervalo, as principais notícias do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos agora ao Correio Esportivo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar nas Olimpíadas de Inverno, em tênis e no futebol. Nós começamos a nossa edição na neve, porque o destaque da delegação brasileira Edson Bindilante será o porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno 2026. O atleta de bobsled Bindilante conquistou o melhor tempo do Brasil na modalidade two-man na terça-feira e está se despedindo dos Jogos em Milão Cortina. A cerimônia será realizada no próximo domingo, dia 22, às 4 horas da tarde, na Verona Olympic Arena. E agora saímos do inverno e vamos para o verão boliviano. Isso porque o Botafogo estreou na pré-Libertadores na noite desta quarta-feira contra o Nacional Potosí e saiu derrotado. Jogando aproximadamente 4.000 metros acima do nível do mar, no estádio Vitor Agostinho Ugarte, o Glorioso até foi superior no jogo, mas sentiu as adversidades da altitude, que acabou perdendo por 1-0 com um gol de Oscar Baldomar. Hugo, foi um daqueles resultados, um daqueles jogos bem típicos de altitude, né? O Botafogo jogou um jogo bem cansado, na verdade. O Botafogo não jogou tão bem igual era para jogar e, afinal, é um time bem mais fraco, a altitude prevaleceu, mas eu acho que na volta o Botafogo tem tudo para reverter esse resultado. Eu também acho que o torcedor do Botafogo tem tudo para se classificar e classificar com grande facilidade no jogo da volta, porque mesmo com todas essas adversidades, mesmo faltando pulmão, a gente geralmente costuma dizer assim, porque é muito diferente o jeito de respirar quando está jogando nessa situação. Eu acho que mesmo com todas essas situações, o Botafogo ainda foi superior no jogo, ainda teve grandes chances, uma inclusive, que foi, mesmo na altitude, foi até complicado de se considerar que o Matheus Martins perdeu. Então foram muitas condições que afetaram o jogo do Botafogo e ainda assim o Botafogo ainda criou chances, Montoro perdeu uma chance cara a cara, Matheus Martins. Então, mesmo com todas essas adversidades, o Botafogo ainda teve chance de sair vitorioso. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro, onde o Botafogo vai jogar na sua adversidade, né, que o Botafogo ainda tem um gramado sintético, que os adversários também sentem uma diferença, eu acho que o Glorioso vai ser muito superior e vai conseguir prevalecer e se classificar com grande facilidade. Foi aquele resultado bem típico de Libertadores, quando o seu time joga na altitude. A gente viu, por exemplo, no ano passado, o Palmeiras perdeu feio para a LDU jogando na altitude, perdeu de 3-0 e na volta no Allianz Parque venceu de 4-0. Ou seja, o Botafogo tem um adversário bem mais fraco ainda que a LDU, ainda tem isso a considerar. Eu acho que o Botafogo classifica ainda com facilidade. Eu também, e ainda vou destacar que o Botafogo fez aquele básico que a gente vai dizer jogando na altitude. Porque o ideal é sempre, claro, vencer é sempre o ideal. Mas levando em consideração toda essa situação e essa dificuldade que é jogar na altitude, quando o time ou empata ou perde ali com a diferença mínima de um gol, eu acho que já é um dever cumprido. Exatamente, um dever cumprido. E agora vai ser tudo decidido aqui no Rio de Janeiro. E o Botafogo, como a gente já destacou, é o grande favorito para esse jogo. E ainda falando de futebol, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira contra o Lanús, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana 2026. A primeira partida vai ser disputada no estádio Cidade de Lanús, conhecido como La Fortaleza. O jogo tem início marcado para as 9h30 da noite. Toledo, vou dizer que esse jogo é um jogo complicado para o time do Flamengo, principalmente pela questão física do jogo. O futebol argentino é um futebol extremamente físico, é um futebol muito pegado
E essa está sendo a grande deficiência desse time do Flamengo no início de 2026. Com certeza, Hugo. E outra coisa que eu ia acrescentar justamente com esse ponto do preparo físico é a questão da torcida. A torcida na Argentina, ela inflama qualquer jogo, qualquer torcida, independente da situação. E com certeza o Flamengo jogar fora de casa vai ser uma dificuldade, né? Afinal, o time do Lanús é um time qualificado, tanto que foi campeão da Sul-Americana na temporada passada. E, é claro, vai ser um jogo muito parelho. Com certeza vai ser um jogo muito parelho, um jogo muito difícil por conta de todas as situações que a gente está destacando. Mas é claro, tecnicamente o Flamengo é muito favorito para essa partida. A gente tem que ver mesmo se o Flamengo vai conseguir performar o futebol que a gente sabe que tem a qualidade, que a gente sabe que ele já performou tantas vezes no ano passado, mas que ainda não brilhou nesse ano. Mas ainda assim, tem expectativa por uma vitória do rubro-negro nesse primeiro jogo, pelo menos na minha visão. E pra você? Eu acho que o Flamengo pode ganhar, mas eu acho que vai ser aquele 1-0 bem chorado, vai ser bem chorado. Qual que é o seu palpite, Hugo? Eu acho que eu vou também colocar 1-0 ali, mas se tiver um empate, eu também não vou achar surpreendente, não, Toledo, justamente por essas questões que a gente está destacando aqui. Com certeza. E para finalizar o assunto do futebol na edição de hoje, vamos falar agora de Vasco. Isso porque o camisa 10 e até então capitão Felipe Coutinho anunciou nas redes sociais que encerrou essa sua segunda passagem pelo clube e vai pedir uma rescisão contratual. Na minha opinião, acho uma situação muito triste, principalmente para o torcedor vascaíno. Realmente uma situação muito complicada para o torcedor que desses últimos 2 meses perdeu todas as referências que tinha no time. Agora o grande jogador, vamos dizer assim, a referência de liderança que o time tem é o Léo Jardim, que é o goleiro. Então é uma situação um pouco diferente, o mais difícil é esse jogador conseguir inflamar o time. E está numa situação muito complicada. O Vasco perdeu agora Felipe Coutinho, perdeu o Verratti, perdeu o Ryan. E são vários jogadores saindo. Claro, tem outros jogadores muito qualificados chegando, mas que ainda vão ter aquele período de adaptação. E é claro, são promessas de grandes jogadores. As grandes realidades do clube acabaram saindo. Exatamente. E teve toda a questão também que o Coutinho chegou no Vasco, era para resolver. E acabou que ele não demonstrou tanto isso em campo. Muito pelas vezes, nem por demérito dele. Acho que faltava um pouco do coletivo também. Isso, na minha opinião, é um fato. Eu também concordo com isso, Toledo. Eu diria que o Coutinho é um dos menores culpados de toda a situação que vem acontecendo com o Vasco. Principalmente a gente pode destacar esse ano de 2026. Que, por exemplo, o primeiro jogo do Vasco contra o Mirassol, Coutinho aparece como protagonista, faz o gol, abre o placar e depois o Vasco toma 2 gols por falhas individuais, falhas do elenco, ou seja, não foi que o outro time mereceu, vamos dizer assim, mas que o Vasco falhou e acabou desconsiderando esse gol do Coutinho, né, fazendo que esse gol não valesse nada. E isso aconteceu diversas vezes e o Coutinho foi sofrendo e por ser essa grande referência, era quem era o grande alvo desse era clube, mais cobrado. Era mais cobrado e na nota que ele postou em toda essa questão da despedida, ele disse que vai se afastar do time justamente por conta dessa questão de saúde mental. E agora basta a gente ver qual vai ser o próximo passo dele, que o Diniz já tinha dito em coletivas anteriores que se ele saísse do Vasco, o Coutinho estava pensando em se aposentar, mas pelo menos pelo que foi dito nessa nota, parece que essa não vai ser a situação do Coutinho, então basta a gente acompanhar. Eu ainda vou dizer, Toledo, que tendo em vista toda essa situação, eu não vou dizer que o Coutinho está errado não, essa questão de saúde mental é algo que tem que ser, exatamente, tem que ser priorizada, mas eu acho que o timing dele foi ruim, principalmente porque a gente está no início da temporada. Se o Vasco já tivesse tomado essa decisão no final do ano passado, onde ele diz que já vinha com esse pensamento, depois de toda essa decepção da perda da Copa do Brasil, eu diria que é uma situação justa, o direito do jogador. Mas aí o time faz todo um planejamento e depois é surpreendido com a perda desse grande jogador. Eu acho que a situação ficou muito complicada. Mas se for parar para pensar que o Vasco tem que colocar alguém no lugar dele, Coutinho, 10, titular, capitão, é muito difícil você repor a altura assim em tão pouco tempo. Então a gente vai ficar aqui tentando acompanhar os próximos passos do Coutinho e, é claro, também do Vasco, nessa busca de um camisa 10 que ano passado o Vasco tinha Coutinho e que agora não tem nenhum dos dois. E agora, trocando de assunto, nós vamos para as quadras. Isso porque a dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo segue invicta e está garantida na semifinal do Rio Open. Os brasileiros derrotaram os experientes argentinos Máximo Gonzalez e também Andrés Monteni.
cabeças de chave número 2 do torneio por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-0. E agora falando da modalidade simples, João Fonseca e Thiago Monteiro se enfrentaram na primeira rodada do Rio Open nesta terça-feira, diante de cerca de 6.000 torcedores. Melhor para João, número 38 do mundo, que triunfou por 2-0 e encerrou um jejum de vitórias em simples em 2026. Até agora, eram 2 derrotas em 2 jogos. Nas oitavas de final, nesta quinta, João vai encarar o peruano Ignacio Buzzi, número 91 do ranking mundial. Thiago Monteiro, por sua vez, dá adeus ao ATP 500 Carioca. Toledo, fazendo 2 comentários rápidos, porque o nosso tempo já está acabando na edição de hoje. A gente destaca, muito bom a gente ver esse desenvolvimento da dupla do João Fonseca, e é muito positivo a gente ver essa dupla 100% brasileira aqui no Rio de Janeiro, conseguindo chegar nessa semifinal e na busca desse título. Exato, a gente já tinha o João Fonseca se destacando na modalidade simples, que é quando ele joga sozinho, né? Já tem jogado muito bem, já deve fazer uns 2 aninhos já, e agora na modalidade de duplas ele se destacou também. Exatamente, a gente, é claro, vai continuar acompanhando. O confronto dessa dupla na semifinal ainda não está definido, por isso que a gente não passou para vocês. E a questão do simples, é muito positivo a gente ver o João Fonseca voltando para o caminho das vitórias, né? Depois desse início de temporada complicada que ele teve. E a gente vai continuar acompanhando. E destacar, Toledo, que, é claro, favoritismo não quer dizer muita coisa. Mas com a eliminação do campeão do ATP da Argentina, que está disputando aqui o ATP está disputando o Rio Open, o João Fonseca é o melhor colocado dos disputantes aqui da nossa competição. E ainda tem o fator casa, né? Exatamente. Então, a gente coloca um pouquinho mais de expectativa, né? Claro, porque o João Fonseca agora é tido como o grande favorito para essa modalidade, para essa edição do Rio Open que está sendo realizada nesse ano. E agora mudando de modalidade, fazendo um bônus, capitão da seleção brasileira de futebol na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, foi um dos convidados do Jogo das Celebridades da NBA. A partida foi realizada no Kia Forum, em Los Angeles. Toledo, essa daqui é mais uma curiosidade, né? Um negocinho bônus, porque não é muito esportivo na questão factual, né? Não é algo valendo muita coisa. Mas é legal a gente ver essa colaboração entre os esportes, né? Um grande nome do futebol participando de um jogo importante, um jogo que é uma festividade da NBA. É uma festividade que a gente inclusive tem aqui no futebol, todo final de ano a gente tem o Jogo das Estrelas, é sempre muito entretenimento, o jogo nunca é levado a sério, mas é aquilo que todo jogo de futebol teria que ter, entretenimento, muita risada e em geral se divertir. Exatamente, muito legal, e é muito legal a gente ver essa participação do Cafu, que inclusive consegue com certeza jogar no futebol aí ainda, e o cara tá em forma. Então a gente destaca aí e a gente fica na torcida para ele voltar e outros jogadores também voltarem, e porque ver essa colaboração dos esportes é bem legal. Isso aí. Mas, gente, agora infelizmente já acabou nosso tempo. Até a próxima. É isso, gente. Até a próxima edição. Um beijo. E você vai ver no próximo bloco... Descarte irregular já inviabilizou a reciclagem de 50 toneladas de vidro em Petrópolis. Faetec Cascatinha abre 40 vagas para curso de padeiro e 265 para outras áreas. Mega Sena sorteia prêmio acumulado em 72 milhões de reais nesta quinta-feira. Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo você esperou para essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento.
São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. E agora um assunto que tem sido recorrente. Mais um caso de descarte irregular foi registrado em Petrópolis. Nos últimos dias, em um ponto de entrega voluntária do projeto Conexão Verde, no distrito de Pedro do Rio, uma caçamba exclusiva para vidro foi contaminada por resíduos orgânicos. O fato tornou impossível a reciclagem de todo o volume depositado. E desde o início do projeto, o descarte irregular já inviabilizou a reciclagem de 50 toneladas de vidro em Petrópolis. Os sucessivos casos de descarte irregular vêm comprometendo o reaproveitamento de materiais recicláveis desde o início das ações do projeto Conexão Verde na cidade de Petrópolis. Recentemente, um novo episódio foi identificado no ponto de entrega voluntária, que fica no distrito de Pedro do Rio. De acordo com César Magno, idealizador do projeto Conexão Verde, uma caçamba exclusiva para vidro foi contaminada por resíduos orgânicos, o que impossibilitou a reciclagem de todo o volume depositado. Gostaria de fazer um apelo aqui à população quanto ao descarte de vidro. Pessoal, essa caçamba aqui, ela está quase 30 dias aqui. Ontem foi o dia da recolha do vidro. Infelizmente, não conseguimos aproveitar 50%. Jogaram o resto de comida, bicho morto aqui na caçamba. Além do impacto ambiental, o episódio gera custos operacionais. O conteúdo contaminado precisa ser retirado por um caminhão, transportado até 3 rios, descartado no aterro sanitário e a caçamba passa por uma lavagem antes de retornar ao ponto de coleta. O sistema depende da colaboração de todos e quando parte da população não descarta de maneira correta, toda a cadeia é prejudicada. Está escrito aqui apenas vidro e as pessoas infelizmente estão desatentas, estão jogando ainda resto de comida. Isso traz um transtorno muito grande. Todo esse vidro aqui, ele iria ser aproveitado 100%, colocado na cadeia produtiva de novo, né? Ia voltar para o ciclo. Ao todo, 4 caçambas já foram descartadas pela metade, somando aproximadamente 50 toneladas de vidro reciclável, enviados para o aterro sanitário. A contaminação impede a triagem segura e obriga o descarte total do material, mesmo sendo um produto 100% reciclável e reutilizável sem perda de qualidade. O problema ganha uma dimensão ainda
ainda maior pelo tempo de decomposição do material. O vidro leva milhares de anos para se degradar na natureza e, quando enviado ao aterro, deixa de ser matéria-prima para ocupar espaço permanente no meio ambiente. Então eu gostaria de pedir a colaboração de todos, as pessoas que estão fazendo uso disso aqui, para fazer o descarte de forma correta. Assim você está ajudando nem só o nosso projeto, está ajudando a sua cidade, está ajudando você mesmo e está ajudando o meio ambiente, tá bom? O projeto reforça que pontos de entrega voluntária possuem identificação clara sobre os materiais permitidos e que a separação correta começa dentro de casa. A contaminação recorrente das caçambas demonstra que o principal desafio não é estrutural, mas de conscientização. A orientação é que apenas o material indicado seja depositado nos pontos de coleta, garantindo que os resíduos retornem para a cadeia produtiva em vez de se transformarem em passivo ambiental. E os interessados em começar o ano investindo em qualificação profissional vão ter uma nova oportunidade de ingressar em um dos cursos profissionalizantes da FAETEC Cascatinha, a partir desta quinta-feira. São 265 vagas remanescentes, em 15 cursos distintos. A unidade disponibiliza ainda 40 vagas para o curso de padeiro, que terá 2 turmas. Confira. As matrículas devem ser feitas de forma presencial na unidade, na Estrada Machado Fagundes, número 326, onde deverão ser apresentados os documentos necessários. A documentação padrão é carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Alguns cursos, no entanto, podem requerer uma documentação extra conforme o edital disponível no site faetec.rj.gov.br. Ao todo, são 16 cursos disponíveis na unidade para o primeiro semestre de 2026. A unidade ainda tem vagas para a formação de cabeleireiro, designer de sobrancelhas e maquiador, além de empreendedorismo com propósito, operador de computador, Excel e PowerPoint avançado. Também há vagas remanescentes para agentes de informações turísticas e cursos de idiomas como espanhol e francês básicos e inglês iniciante. Os pré-requisitos mínimos para fazer os cursos são ser maior de 15 anos e ensino fundamental incompleto. Mais detalhes sobre os pré-requisitos, dados específicos dos cursos e outras informações podem ser obtidas diretamente na sede da unidade ou em consulta ao edital. E a Mega Sena sorteia nesta quinta-feira o prêmio acumulado em 72 milhões de reais. As apostas para o concurso 2.974 podem ser feitas até às 8 horas da noite no horário de Brasília. O sorteio será realizado a partir das 9 horas da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e também nas páginas das lotéricas Caixa no Facebook. O prêmio principal está acumulado em 72 milhões de reais para quem acertar os 6 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 6. E a Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de fevereiro do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 4. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais, a média do benefício sobe para R$ 690,01. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcança nesse mês 18.840.000 famílias, com investimento de 13 bilhões de reais. Além do valor mínimo, o Bolsa Família prevê adicionais. Mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 pelo benefício variável familiar Nutris. Gestantes e nutrizes também têm direito a um acréscimo de R$ 50. Famílias recebem ainda R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos. O pagamento segue o calendário tradicional, feito nos últimos 10 dias úteis de cada mês. As informações sobre datas, valores e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem. Em fevereiro, moradores de 171 cidades de 8 estados tiveram um pagamento unificado no dia 12, independente do número final do NIS.
A medida contemplou municípios afetados por estiagem ou chuvas intensas, além de localidades com povos indígenas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, cerca de 2.510.000 famílias estão na chamada regra de proteção, que permite receber 50% do benefício por até 2 anos após aumento da renda. Para quem entrou na regra a partir de junho de 2025, o prazo foi reduzido para 1 ano. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Chegamos agora na previsão mais esperada da semana, que é a previsão do tempo para sexta-feira. Todo mundo quer saber como que vai ficar o tempo no final de semana. E é por isso que nós estamos aqui ao vivo com o repórter Gabriel Toledo, que vai contar todas as informações do tempo pra gente. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, como vai ficar o tempo para o sextou? Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, amanhã é sexta-feira, ou seja, a previsão muito importante, que afinal todo mundo quer aproveitar essa semana bem diferente, né? Afinal, o carnaval acabou, mas fim de semana já está chegando e sextou também. E como de costume, a gente começa a nossa previsão por Nova Friburgo, onde o dia vai ser de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia tem a previsão de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros na cidade devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, com muitas nuvens no céu, mas o tempo fica firme. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Agora, mudando de região, indo em Paraíba do Sul, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, a tendência é que o dia seja em 3 dias também seja de sol com algumas nuvens, também com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Os termômetros na cidade devem marcar entre 21 e 28 graus. Ou seja, o Evelyn é aquele tempo bem típico de verão, com aquela chuva rápida em todas as cidades da nossa região de cobertura, mas com a possibilidade também do tempo ficar bem firme e com bastante sol. Perfeito, então, pelo visto, ainda dá para aproveitar aí mais um final de semana de verão, né? Um final de semana pós-carnaval, ainda dá para curtir, dar uma descansada. Então é isso, muito obrigada, Gabriel, pelas informações. Nós ficamos aqui com mais uma previsão do tempo, dessa vez para sexta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.